Beleza, galera. Depois que a gente fez essas questões, né? A gente viu que a banca ela não aprofunda temas muito específicos, né? Então vamos fazer uma breve revisão apenas nos pontos principais que ela cobrou. Um deles é o conceito. O conceito de inquérito, a gente viu que é um procedimento, ele é um procedimento administrativo pré-processual. Ele é administrativo porque ele não é na fase do processo, né? Ele é anterior. Aqui, ó, é um procedimento administrativo pré-processual. Ele não tem um rito definido e não faz parte do processo penal, ele é anterior a ele. Ele serve para quê? Apurar a justa causa. O que é justa causa? Materialidade e autoria. A justa causa é isso, né? Busca, materialidade e autoria. Isso aqui faz parte até da persecução penal, né? O que é a persecução penal? É quando o Estado ocorre um crime, o Estado busca levar a quem cometeu o crime a um devido processo legal e até uma possível uma condenação, né? Então essa materialidade e autoria que o inquérito policial busca, né, que é a justa causa para poder entrar com a ação penal, né? Mas como a gente vai ver, o inquérito, ele é uma das características dele é o quê? Ele é ser, ele é, como é que fala? Ele é dispensável. Uma das características dele é dispensável, justamente porque em muitos casos a gente já tem a materialidade e autoria, então não precisa fazer um procedimento de busca desses elementos, né? A gente já tem todos os indícios, já tem todas as provas, então o inquérito ele é dispensável, beleza? Então vamos lá, materialidade, busca da prova da existência da infração e autoria, indícios de quem tenha praticado. Observação: o MP pode investigar? Como a gente viu, muitas questões abordam isso. O MP pode investigar, mas ele não pode presidir o inquérito, beleza? Vamos lá. Características: inquisitivo. Ele não tem contraditório nem ampla defesa. A gente viu muito isso, né? Também. Todas as funções do inquérito estão na mão do delegado, né? Que é a autoridade policial. Ele é um procedimento unilateral, entretanto, o indiciado pode requerer algumas diligências, né? Ele pode até pedir lá, solicitar, isso não quer dizer que o delegado seja obrigado. É a discricionário do delegado. Para o exame de corpo de delito, o delegado não poderá recusar o pedido. Em alguns casos, a própria lei fala que tem que ser realizado o exame de corpo de delito. Então, nesses casos, né, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não poder suprir a confissão do acusado. Então, nesses casos, o delegado deve realizá-lo, por força da própria lei, né, requisitos de prova tarifada. Ó, inclusive, poderá entrar com habeas corpus para obrigar o delegado a realizar alguma diligência. No caso, se tiver um exame de corpo de delito, o delegado se recusar, ele pode impetrar um habeas corpus, tá? Que seria um remédio constitucional mais cabível. Ele é dispensável, né? Ou seja, ele não é essencial para o oferecimento da ação penal, da denúncia ou queixa. Foi o que a gente viu aqui em cima, porque às vezes a gente já tem a materialidade e a autoria. Caso o titular da ação já possua todos os elementos necessários para o oferecimento da ação, o inquérito policial ele é dispensável. Beleza. Ele é indisponível, a autoridade policial não pode arquivar o inquérito. A gente viu bastante que essa característica cai muito em prova. Isso aqui é a característica da indisponibilidade, ou seja, ele não pode arquivar. Só quem pode arquivar é quem? O juiz. Quem pede o arquivamento? O MP, o Ministério Público. Beleza? Ele é sigiloso, mas sigiloso para quem? Para as pessoas do povo, né? Claro que o cara que está sendo, por exemplo, indiciado, ele tem acesso aos autos já documentados, beleza? Aí, deverá assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato criminoso. O advogado tem acesso aos autos já documentados, súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então ele tem esse direito aqui de ter acesso a esses documentos já desse procedimento já documentados. Como eu disse antes, existem dois tipos de investigação, né? Existe aquela investigação em curso, aquela, por exemplo, ele está fazendo uma escuta telefônica, alguma coisa, isso aí não vai estar no processo. Ele fica de forma separada, aquelas diligências em curso. Assim que ele termina, ele pega e documenta tudo no processo, no inquérito, né? No caso. As diligências encerradas devem ser disponibilizadas. Aqui, ó, essa foi a observação, né? Ah, então, mas em andamento não necessariamente, né?
Ele não precisa colocar, até mesmo para não atrapalhar a investigação. Ok, ele é sempre sigiloso às pessoas do povo e o indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito. O que é esse indiciamento? É apontar o dedo. Não é porque ele está falando, fulano de tal é o principal suspeito, que isso deixou de o inquérito de ser sigiloso. Não é porque ele deu publicidade ao indiciamento que ele deixou o inquérito em si, ele deixou de ser sigiloso, beleza? Escrito. Todos os relatos devem ser colocados a termos. A gente viu até uma questão lá que ela perguntou, fez um peguinha de resumidas, né, a termos, né? Não é resumidas, é reduzidas a termos, né? Eles devem ser colocados no processo, beleza? Tem que prestar atenção nessa literalidade aí. Ele é um procedimento informativo, porque ele não produz provas, né? Essa é a regra, né? Já que ele é inquisitivo. Não poderá servir de base exclusivamente para a condenação. A gente também viu uma questão com base nisso aí. Não pode fundamentar sua decisão somente com elementos obtidos durante o inquérito, exceto as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui, por exemplo, o exame de corpo de delito. Aqui, provas, né? Como são provas, né? Aqui é a exceção, né? Porque isso aqui são provas produzidas na fase do inquérito. Uma coisa fácil de lembrar é só pensar o seguinte: se em regra a participação do juiz, então é uma prova, beleza? Porque o que é. Mais para frente a gente vai estudar isso, prova, a diferença de prova e elementos de informação. A prova tem um contraditório e ampla defesa. Tudo que for feito em juízo, tem um juiz que vai julgar, você tem a acusação, tem uma defesa, e ali você teve um amplo, deu direito ao contraditório e ampla defesa, a pessoa contraditar falar assim, essa prova é legal e tudo mais, então aquilo ali é prova. Qualquer outra coisa que desvincule disso é elementos de informação, não é prova, beleza? Tem que ser levado ao juiz, tem que fazer uma análise sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, beleza? A gente viu também duas características importantes. A oficialidade deve ser conduzido por órgão oficial do Estado, né? E a oficiosidade é conduzido por órgão oficial do Estado e oficiosidade desdobramento da legalidade. Ou seja, quando nas ações, por exemplo, os crimes de ação penal pública, a gente viu que o delegado ele tem um dever de apurar se alguém for levar algum conhecimento dele, alguma prática de crime, né? Ele tem um dever de apurar. É um ato vinculado quanto à obrigatoriedade de apurá-lo e não como uma forma de conduzi-lo, porque a forma de conduzir é discricionária, né? O delegado ele poderá conduzir a maneira que ele achar mais frutífera. Não existe um padrão pré-estabelecido. Aqui, discricionário não se confunde com arbitrariedade. Isso aqui é muito importante. Discricionário é o modo. É claro que ele tem que respeitar os direitos e garantias, tá? Não pode a autoridade diferenciar do modo a perseguir o investigado. Ele deve agir com imparcialidade. Isso aqui está até no observação no artigo 107, ó. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeita quando ocorrer motivo legal. Isso aqui é o seguinte: vamos supor que um delegado é inimigo ali, ou a pessoa acredita que ele tem uma inimizade, alguma coisa com o delegado. Isso aqui ele não pode fazer uma declaração de suspeição. A própria autoridade policial é que deve se fazer ela que deve se declarar suspeita. Mas a pessoa não pode impugnar judicialmente, até mesmo porque é um procedimento inquisitivo, né? Não tem contraditório nem ampla defesa. Ó. Não pode haver possibilidade de arguição de suspeição de autoridade policial. Mas, entretanto, elas devem se declarar suspeitas em situações que prejudicam a sua necessária imparcialidade, beleza? Instauração do inquérito, né? Aqui eu coloquei portaria, que é quando, por exemplo, quando não tiver prisão em flagrante e tal, ou auto de prisão em flagrante, quando tiver uma pessoa em flagrante. Isso aqui não cai em prova, tá? Isso aqui é a forma mais formalizada como no dia a dia, como o delegado abre um inquérito. Beleza. Aqui o início do inquérito, a gente viu que isso cai bastante, né? A gente destacou até aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco. A gente viu que o início do inquérito, ele depende muito da ação penal. Se a ação ela pode ser pública ou privada. A ação pública ela pode ser incondicionada e condicionada. A incondicionada, ele não necessita de qualquer condição. E o inquérito policial, nesse caso, ele pode ser aberto em 3 momentos, né? Ele pode ser aberto de ofício, ele não precisa de nenhuma condição. Ele pode ser mediante requisição do MP ou do juiz e requerimento do ofendido, beleza? Nos casos de ação pública,
tanto a incondicionada quanto a condicionada, quem é o responsável por entrar com o processo é o MP. O MP entra como parte, acusação e também como fiscal da lei. Beleza? Já na ação aqui, ó, penal pública condicionada, exige-se a representação do ofendido. É uma condição de procedibilidade, beleza? Ação penal privada, requerimento, né? Aqui é a própria pessoa que vai fazer a ação. Inclusive, se ela requerer o procedimento investigatório e ele foi realizado, ele vai para onde? Vai para o juiz e ele fica lá no tribunal esperando que ele entre com a ação. Ele pode pedir até translado, que a gente viu até uma questão sobre isso, né? Ele pode pedir cópia e tudo mais. E o juiz fica esperando se ele vai entrar com a ação ou não, beleza? Não vamos aprofundar a ação penal, porque o nosso objetivo é inquérito. Aqui é só para saber as formas que pode ser iniciado, então aqui a gente tem que destacar bastante. A incondicionada são 3 hipóteses, beleza? Aqui que está na lei. Lembrando que, por exemplo, a pessoa foi presa em flagrante, isso aqui entra aqui, ó, como incondicionada. Até mesmo, por exemplo, teve um crime de prisão em flagrante que mediante representação, que precisa de uma representação. O delegado pode instaurar o inquérito? Pode, porque a própria representação é necessária para realizar a prisão em flagrante. Beleza? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estudar prisão em flagrante e a gente vai mesclar um pouco com conhecimentos de inquérito, beleza? Voltando. Então, o início do inquérito a gente viu que depende da ação penal. Aqui eu destaquei a ação penal pública incondicionada, condicionada e ação penal privada. Aqui a gente viu os 3 momentos de ofício, requisição e requerimento. E aqui a gente ainda colocou a exceção, ó. É claro que quando a ordem for manifestamente ilegal, ele não vai abrir, né? Ofício, por exemplo, tendo notícia do crime, o delegado instaura. Exceção, denúncia anônima. Nem toda notícia de crime ele deve realizar. O ato que o delegado faz é o seguinte: ele teve uma notícia de um crime, ele deve fazer uma pesquisa de procedibilidade, ver se realmente aquela notícia é válida e aquilo ali procede. Porque ele, por exemplo, o delegado ficou sabendo que alguém morreu na cidade, houve uma morte, mas não necessariamente toda morte é derivada de um crime, né? Então ele tem que verificar se isso realmente é um crime, só então aí ele abre a investigação mais aprofundada, um procedimento mais formal. Mas primeiro ele faz os procedimentos investigativos preliminares. A denúncia anônima é no mesmo esquema. A denúncia anônima ele recebeu, ele não deve tomar de iniciar de forma precipitada o inquérito. Ele primeiro vai verificar se aquela notícia que ele recebeu, ela tem plausibilidade, né, para ele poder abrir. Beleza? Aqui a ação penal condicionada, mediante representação. Aqui eu coloquei, né, que existe a ação penal condicionada mediante requisição do ministro da Justiça, tá? Aqui a questão não cobrou nenhuma, mas fica aí, ó. Não é dirigida ao delegado, mas ao membro do MP. Não está sujeito ao prazo decadencial. Só pode ser exercido enquanto o crime não estiver prescrito. Aqui, por exemplo, alguns crimes que a gente vai ver lá, por exemplo, contra a honra do presidente da República e tudo mais, quem entra com a ação faz o pedido de requisição ao próprio ministro da Justiça. É uns crimes de ação penal pública condicionada à requisição, tá? Então, beleza. Isso aqui você vê que a banca nem explorou essa parte, né? E os crimes de ação penal privada. A gente viu que o procedimento aqui nos crimes de ação penal privada é requerimento. O requerimento se repete tanto nos crimes de ação penal pública incondicionada quanto na ação penal privada. O nome certo é requerimento. Então, com destaque aqui, ó, vocês não podem confundir os crimes que exigem representação. Representação ele só aparece nos crimes de ação penal pública condicionada. Ele é condicionado à representação, beleza? Então esse destaque aqui fica aqui, ó. Os crimes mediante representação. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Beleza, ali, ó. Então, representação é um dos mais importantes, você tem que decorar. Os outros são requerimento, mediante representação. É uma condição de procedibilidade, beleza? Aqui tem umas observações, isso aqui não cai muito em prova, a gente não viu nenhuma questão, deixar isso para depois. Aqui, notícia crimes também, a gente não viu nenhuma questão, beleza? Cobrando isso aqui. Isso aqui costuma cair muito em prova do SES, por exemplo, cognição imediata, imediata e coercitiva, né? Isso aqui também a gente vai trabalhar mais aprofundamento na próxima aula, beleza? Debate crimes a mesma coisa. O que mais? A gente viu sobre prazos do inquérito, é bastante, né? Prazo. A gente viu que o prazo, em regra, é 10 dias preso e 30 dias ele solto, né?
Então, 10, 30, 10, 30, 10, 30, beleza? 30 dias prorrogável, todo prazo de 10 dias improrrogável. Essa é a regra, tá? E no artigo, a gente viu que no artigo 3º, se eu não me engano, 3º D ou 3º E, fala sobre a possibilidade de prorrogação do inquérito por mais 15 dias, mas esse dispositivo ele não está sendo aplicado, né? Ele está com a eficácia suspensa, beleza? Aí que eu coloquei uma observação que nos crimes hediondos equiparados, o prazo é de 30 dias prorrogável se o indiciado estiver preso, beleza? Ou seja, aqui ó, 10 dias preso, mas se ele cometeu um crime equiparado a hediondo, né? Hediondo ou equiparado, por exemplo, tráfico, terrorismo e tortura, o prazo é diferente, né? Ele fica 30 dias. Aqui na lei de drogas a gente viu que o prazo dele preso é 30 dias, ele solto é 90. Beleza? Crimes contra a economia popular, a gente viu que é 10 dias, tanto ele preso quanto solto. Os que mais caem em prova é isso aqui, ó. Estadual 30, 30 preso, né? É 10 dias preso, 30 solto. Beleza? Federal não cai muito. O que muda no federal? Os 15 dias aqui, ó, dele preso. Porque tem uma norma própria lá, só que ela é norma que só é aplicável ao âmbito federal. Beleza? Todos os prazos federal é prorrogáveis. Inclusive, isso aqui eu só vi caindo em concursos federais, né? No caso da Polícia Federal. Crimes contra a economia popular, 10 dias. Lei de drogas, 30/90. Inquéritos penais militares, 20/40, né? Só que aqui também, não vai cair processo penal militar, então pode esquecer isso aqui, que não vai cair na sua prova, beleza? Aqui, observações são temas mais avançados, a gente não vai entrar no mérito agora. A gente falou sobre arquivamento também, né? Que somente o juiz pode arquivar após manifestação do MP nesse sentido. O juiz pode arquivar sem manifestação do MP somente se aplica aos crimes de ação penal pública. O juiz não pode arquivar sem manifestação do MP. Isso vale somente nos crimes de ação penal pública, né? No caso, condicionada ou incondicionada, né? Porque a ação penal privada, o MP não é parte. Não é aceito arquivamento implícito e indireto. Isso aqui também não caiu, é um termo um pouco mais avançado, depois a gente vai ver mais para frente. O desarquivamento caiu bastante também. Para a polícia retomar as investigações, notícias de novas provas, retomar as investigações e não abrir um inquérito. Ele primeiro, igual eu falei, é um procedimento, mas ele verifica, ele teve notícias de novas provas, ele retoma as investigações. Ele teve realmente novas provas, aí sim ele pode abrir o inquérito e o MP pode oferecer a denúncia, porque aqui você já tem. Isso aqui é até conteúdo da súmula 524 do STF, beleza? Trancamento do inquérito. É o encerramento anônimo do inquérito policial, decisão judicial para acessar abusos na condução das investigações. Ó, o CESP, isso aqui vale até uma ressalva, questão com muitos erros no CESP, ó. Por exemplo, o CESP pega e fala, teve um inquérito policial manifestamente ilegal, foi realizado por um delegado de polícia e João quer realizar o arquivamento, ele pode entrar com ação de habeas corpus para o arquivamento do inquérito. Ó, a questão está errada. Qual o erro da questão? Não é arquivamento, é trancamento. Então, se falar em arquivamento, está errado. O arquivamento é feito pelo juiz, tá? Aqui quem pede o arquivamento é o MP, beleza? Não é o juiz aqui, quando a pessoa pede por ilegalidade, é trancamento. Cuidado, questão aí bem difícil, tá? Mas aqui você vê que a banca nem explorou isso. Aqui outro artigo bastante que caiu muito na banca foi a reconstituição simulada dos fatos, né? Requisito, não pode contrariar a moralidade e a ordem pública. A gente viu que isso caiu bastante em prova. O investigado não é obrigado a participar, pois não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso aqui também caiu bastante em prova, embora não tenha caído. Aqui, ó, os instrumentos do crime acompanharão os autos do inquérito. Coloquei um destaque, ó, no DF, em locais em que tenha mais de uma circunscrição policial, poderá ordenar diligências na circunscrição da outra. Uma autoridade pode fazer diligências na área de outra autoridade. Por exemplo, aqui no DF, né, a gente tem várias delegacias e cada região administrativa, em regra, tem uma delegacia, né? Então, uma autoridade pode realizar diligência na circunscrição de outra? Pode sim, não tem problema nenhum. Beleza? Como aqui mesmo fala, no DF, em locais que tenha mais de uma circunscrição policial. Não tem nenhum problema entrar ali transitoriamente ou cumprir uma diligência na circunscrição de outra autoridade policial.
Artigo 6º, aprender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. A gente viu que isso aqui também cai bastante, né? Tem que ter essa liberação e ele vai fazer o quê? Aprender. Lá tinha até questão falando de vender, né? Então tá errado. Aqui, artigo 13A e 13B, esses crimes aqui caem bastante em prova. Embora não tenha cobrado, ao CP não tenha cobrado nenhuma questão a esse respeito, mas esses positivos foram inseridos em 2000 e, se eu não me engano, 2017 ou 2018 e eles caem muito em prova, beleza? Aqui fala, o 13A fala sobre requisitar dados e informações, e esse aqui, no caso, seria mais para localização, né? Nos crimes de tráfico de pessoas. Eu lembrar conduta mais graves ao tráfico de pessoas, né? Ele vai requisitar, ó, neste caso, se necessária a prevenção e a repressão, ela poderá requisitar dados de comunicações ou telemáticos, né? Aqui ele já pode fazer, ó, dados de telecomunicações. A famosa ERBS, né? É justamente para esses crimes de tráfico de pessoas, né? Aqui é dados e informações, não. Aqui não é localização, beleza? Aqui tem uns crimes também, ó. Inclusive tem um tráfico de pessoas. Esse outro aqui, o 13B, é somente para o tráfico de pessoas, beleza? Bem, é isso. Como a banca não cobrou, mais para frente a gente trabalha detalhadamente todos esses artigos aqui, ó, de forma mais aprofundada, beleza? Acho que foi um breve resumo aí do que a gente viu. E aí, até a próxima.